Olá, tudo bom? Aqui é o Rafael e nós estamos aqui para o nosso quarto episódio do Projeto Nave, que é o projeto que ajuda corretores a fazer negócios de alto valor. Negócios que te proporcionam comissão de R$ 100.000 mais por fechar apenas um negócio. E como sempre, eu estou com a presença do Wagner Kurtz. Como é que tá, Wagner? Fala, meu irmão, tudo tranquilo, Rafa? Tudo ótimo. Fala, galera, tudo bem com vocês aí? Alegria estar aqui participando de mais esse encontro para trazer conteúdo de bastante relevância ao mercado imobiliário. E eu tenho a satisfação de ter aqui conosco hoje nosso parceiro Rafael Vilela. Ele é diretor comercial do grupo Data Store, a maior empresa de pesquisas imobiliárias do país. E eu tenho o privilégio aí de participar no dia a dia, né, Rafa? A gente está sempre discutindo uma pesquisa, tratando de um novo negócio, e tenho a oportunidade de estar aprendendo diariamente aí contigo, aí, com o pessoal da Data Store. E tivemos essa iniciativa de te convidar para vir aqui para agregar aos nossos seguidores esse grande conhecimento que tu detém, né? E esse grande trabalho que eu admiro muito, que é essa pesquisa imobiliária, é um serviço que tem um papel fundamental no desenvolvimento do mercado imobiliário como um todo. Então, eu quero aproveitar e abrir aqui, né, te dar a palavra para tu comentar, para a gente se apresentar, quem é o Rafael, né, qual é a tua função na Data Store. Fica à vontade aí, Rafa. Fala pessoal, primeiro cumprimentar a todos aí, vocês também, obrigado pela oportunidade, é um prazer, espero que todo mundo esteja bem aí. E eu gosto muito desse formato e dessa iniciativa, né, de trabalho, porque eu aprendi na minha carreira que é, é, a gente, sempre quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, isso volta, compartilhar o conteúdo, com o conhecimento, isso sempre volta para a gente de uma maneira muito especial, sabe? Eu acho que o que a gente manda com alegria, com vontade mesmo de ceder um pouquinho do que a gente recebe, isso volta em melhores negócios, em interação, em um crescimento do networking. Então, primeiro gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, né? Que realmente é difícil hoje no nosso dia a dia tirar um tempo como esse. Hoje o tempo, né, que é um dos nossos maiores luxos, né? Então, parabenizo aí vocês por essa iniciativa, não somente de organizar esse tempo, mas de ceder esse conteúdo, tá? E, bom, falando um pouquinho de mim, sou o Rafael Vilela, tenho 34 anos, eu venho aí de uma carreira, sou publicitário por formação, especialista em marketing pela GV. Na minha oportunidade profissional, que hoje chega aí aos 14 anos, praticamente, de mercado imobiliário, eu sempre tive a oportunidade de me relacionar com esse setor. Então, hoje uma oportunidade mais especial, mas no início da minha carreira eu comecei em agências de propaganda, atendendo, né, o mercado imobiliário. Depois fui gestor de marketing em algumas operações, também aí tendo essa experiência, né, de ter ali o dia a dia como cliente, e mais especialmente aí nos últimos 7 anos à frente da Data Store, que, como o Wagner colocou, hoje é a maior empresa de pesquisa voltada para o setor imobiliário, né, com uma base de dados aí de mais de 900 bilhões de VGV pesquisados em todo o país. Então, tem essa oportunidade de gerir essa operação comercialmente e entregar essa solução no que tange ao entendimento e o comportamento da demanda imobiliária brasileira, né? Então, é um pouquinho da minha trajetória e de como que, de alguma forma, eu auxilio aí os empreendedores, parceiros imobiliários, né, os terreneiros ou terrenistas, corretores, né, que estão envolvidos aí, consultores imobiliários, a direcionar melhor os seus esforços e obter aí, consequentemente, melhores resultados, né? Então, isso é um pouquinho Perfeito. aí rapidamente da minha trajetória. O objetivo aqui não é falar de mim, é falar de negócio e como que eu posso ajudá-los aí. E também como que a Data Store também oferta toda essa solução e um pouco do que a gente entrega aí. Perfeito, Rafa. Bom, entrando um pouco mais na questão da Data Store, Rafa, a Data
história ela faz pesquisas focadas no mercado imobiliário ou trabalha também em outros tipos de mercados? Perfeito, excelente pergunta. Nós temos dentro do nosso grupo hoje, né, a DataStore ao longo desses quase 30 anos aí, 3 décadas de atuação, ela teve a oportunidade, né, assim como outras empresas no país, de crescer, né, de passar por épocas desafiadoras também, mas entender aí o modelo do nosso negócio e ir aperfeiçoando. No meio dessa jornada, nós nos especializamos no setor imobiliário, onde nós temos o maior volume de negócios hoje dentro do nosso grupo voltado para o setor, mas sempre atendemos os demais segmentos da economia. Basicamente, hoje a gente separa o que atende o setor imobiliário, é chamado, dentro do nosso método e modelo de negócio, de sucessometria, e para os demais segmentos do mercado, do setor econômico brasileiro, a gente entende como mercadometria, uma situação de medição do mercado. Então, a gente atende segmentos que vão desde o show business ao agrobusiness, tá? Inclusive, um universo que a gente vive muito hoje, né? Voltados e situações voltadas aí para o mercado pet, desde planos de saúde, enfim, a produtos. A gente tem experiência com algumas marcas que estão aí em território nacional. Então, para contextualizar um Bacana. pouco Eu não dessa nossa sabia atuação. esse contexto. Veja, nós trabalhamos juntos aí, eu não sabia que a Data Store também tinha esse campo de atuação aí. Mas é muito bacana entender o macro, né, do mercado, né, para poder situar, né, a questão principalmente da economia, né, em qual se encontra. Perfeito. Rafa, A gente entende que isso um setor oxigena o outro, sabe? E o entendimento ali, o aprendizado adquirido na experiência, na oportunidade de trabalhar com um ou outro setor, pode corroborar para o entendimento ali de outros setores, entendeu? Essa sinergia é bom também, que dá uma motivada na nossa equipe, né? Assim, nós temos oportunidades de oxigenar isso e é muito bacana. Perfeito. Show. Rafa, bom, então a Data Store, ela é focada em fazer pesquisas, né? Pesquisa de mercado. E aí, falando de mercado imobiliário, quem que geralmente contrata a Data Store? É um incorporador? É uma loteadora? Ou tem outros tipos de empresas aí dentro desse mercado que também contratam vocês? Perfeitamente. Essa é uma pergunta recorrente que a gente recebe, e eu tenho que dar um passinho antes só para a gente contextualizar melhor esse cenário. Veja, o mercado imobiliário brasileiro, ele vem passando por mudanças, né, por transformações aí nos últimos anos, e até com o próprio censo, né, a revelação aí e a divulgação dos dados do último censo realizado, a gente, o que lastreou principalmente essas mudanças no setor? A mudança do comportamento da população, entendeu? O comportamento social, né, de modo geral, novas relações trabalhistas, enfim, novas redução no tamanho médio familiar, entre os outros fatores que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas por que eu estou dando esse passo? Diante disso, nós tivemos uma mudança muito rápida nesse comportamento e, consequentemente, na exigência do produto final. Então, o mercado passou a exigir novos produtos, novas configurações, novos pontos a serem atendidos em suas áreas comuns, áreas privativas, né? Enfim. Então, isso exigiu mais do empreendedor. Só que anteriormente, os empreendedores, de modo geral, que aí eu vou falar como que a gente pode atender, tinham uma consciência de desenvolver o produto, já deixar ele ali praticamente pronto, e depois já colocá-lo no mercado, de repente só testar uma parte ali referente mais à precificação, velocidade de vendas. Com essa mudança e a percepção da alta velocidade na mudança comportamental, a cadeia, e aí não somente o incorporador, o loteador, começou a entender a necessidade de se preparar antes desses negócios acontecerem com mais embasamento.
Então, hoje, diante dessa mudança como um todo e dessa consciência despertada, não somente em quem desenvolve, o incorporador, o construtor, o loteador, as loteadoras, hoje há uma consciência maior, inclusive quem está lá na ponta final. E até mesmo, até um pouquinho antes. Para vocês terem uma ideia, hoje, em alguns momentos, a gente atende arquitetos que querem ofertar melhores soluções para alguns dos seus clientes. Nós atendemos, em algumas situações, corretores que querem melhor se preparar para atender o seu mercado, entendeu? Para entender o potencial onde eles podem melhorar suas estratégias, tanto de marketing como também das abordagens comerciais, entendendo que esses consumidores mais buscam, e, consequentemente, os desenvolvedores, né, no sentido de incorporadores, loteadores, e loteadoras de modo geral, com um momento de atendimento agora antecedente. Nós desenhamos o projeto juntos de acordo com uma demanda levantada e entendida, através de um processo de pesquisa. Então, a cadeia hoje ela tem uma consciência de ter maior conhecimento, preparação para atender melhor e antecipar, inclusive, tendências e demandas. Então, hoje, me lembrei de um outro aqui, inclusive terrenistas, viu? Terrenistas aí que às vezes buscam ter a informação para que eles possam ter uma melhor visão do seu negócio, uma melhor negociação ali com eventualmente um parceiro desenvolvedor. Então, hoje a gente recebe diretamente muitos terrenistas que buscam ali, poxa, eu queria ter um entendimento da minha área sem o viés emocional, né? Geralmente ali o terrenista tende a ter um viés Perfeito. emocional, aquela área, né? Que às vezes foi, e é que é super compreensível, né? Foi ali momentos incríveis que a família de repente passou, usufruiu daquela área, né? Então, e vão transformar em um outro cenário. Então, já vem essa consciência aí. Acho que consegui responder, ficou claro para vocês essa vertente hoje? Perfeito. Conseguiu, E, conseguiu. Rafael, até eu aproveito para ilustrar um pouco assim, né? Às vezes, quem não trabalha nesse meio diretamente nunca se envolveu com uma pesquisa de mercado, imaginando, bom, o que que vai ser, o que que vai aparecer nessa pesquisa? E até para dar um exemplo, né, Vilela, é, nas encomendas que a gente faz aí, que a gente trabalha no dia a dia, é interessante, que eu acho muito bacana, é que na hora de um empreendedor pensar nos itens de lazer, de infraestrutura do seu projeto, a empresa, a Data Story, ela propõe quais são os itens que os pretensos habitantes daquele empreendimento Gostaria. gostariam de ter e, além disso, se proporiam a pagar mais para ter aqueles equipamentos. Porque uma coisa é a pessoa quer tudo, né, Rafael? Agora, Exato. quando ela tem que colocar a mão no bolso para pagar aqueles equipamentos, aí é que está a questão, né, do mercado imobiliário, para tu saberes, porque tudo que tu vai agregar no teu projeto vai ter um custo adicional, né? E essa medição eu acho fantástica. É Mas aí, dando engraçado. exemplos, tipo, vai ter Vai uma lá. quadra ou uma piscina naquele loteamento, por Por exemplo. exemplo, assim, ó, pela minha experiência pessoal aqui, Uhum. Vai lá. por exemplo, assim, eu vou ter um pet place naquele loteamento. Show. Então, eles vão fazer uma pesquisa, né? Qual é o percentual dos entrevistados que se interessaria em ter aquele equipamento e, inclusive, pagar a mais no terreno para ter aquele equipamento? Então, Sim. se for acima de 50%, 60%, é certo que vale a pena incrementar esse equipamento dentro do projeto, mesmo que tenha um custo um pouco maior. Sim. Já os itens que daqui a pouco A porcentagem é a muito baixa. porcentagem é baixa, não vale a pena colocar aquele equipamento e fazer aquele investimento. Então, isso que o Rafael falou ali no início de construir o projeto junto com o empreendedor é totalmente verdade, porque a gente vai vendo a demanda, o gosto daquele público potencial, o que que faz sentido. Por exemplo, aqui no Sul, os projetos têm chimarródromo, é, fogo de chão, Fogo de equipamentos chão, que são exato. característicos daqui, né, Rafa? Exato, exato. E é muito bacana ver essa percepção, porque, pessoal, a gente parte de um princípio básico. Veja só,
Já repararam que nas nossas vidas, enquanto consumidores, olhando para nós mesmos, diariamente a gente faz pesquisas? E principalmente quando é uma situação em que envolve um valor maior de investimento. Vou colocar exemplos. Nós estamos aí falando sobre, né, novos celulares, aí, rede de celular, um novo lançamento da Apple. É, eu acredito que boa parte das pessoas que vão fazer um investimento pesquisam, né, quais os diferenciais. Poxa, veio uma nova entrada, como isso impacta, né, no meu dia a dia. Então a gente pesquisa para entender, né, de acordo com as ferramentas que a gente tem, o impacto disso. Vou comprar um automóvel novo. Você faz uma análise comparativa de acordo com as suas necessidades, né? E isso eu estou falando às vezes de situações até pormenores, né? Agora, imagina como não fazer isso para um investimento tão alto como o mercado imobiliário, que hoje ainda trata-se do maior bem na vida de investimento na vida do ser humano, né, de aquisição, na maioria dos seres humanos, ou dos réis mortais, como nós, né? Mas, Sim. enfim, por que eu estou falando sobre isso? Sobre essa importância de entender o que é a pesquisa. A pesquisa nada mais é do que fazer esse entendimento prévio para que a gente possa transformar essa situação que a gente tem ali de desenvolvimento em um produto, em um negócio que seja mais desejado e factivelmente, né? Ou seja, possível de ser adquirido. Porque o objetivo disso, pegando o detalhe como o Wagner citou muito bem, entendendo se, por exemplo, um pet place tem um valor maior hoje na vida das pessoas do que uma piscina aquecida, por exemplo, colocando como uma situação exemplar, de fato, a gente percebe que nós vamos trazer um produto para o mercado que tem uma aceitação maior, ou seja, consequentemente, pode trazer para a gente uma maior velocidade de vendas, uma melhor rentabilidade e, consequentemente, pegando o cerne do início ali da nossa questão, trazer um melhor faturamento para a cadeia. Porque se eu tenho um produto mais fácil, teoricamente, de ser comercializado, né, que está em maior sintonia do que a demanda, melhor e maior possivelmente a minha comissão, né? Porque eu tornei a cadeia não somente do desenvolvimento, mas principalmente lá na ponta, mais assertiva. Então, eu achei muito importante e especial esse momento que vocês colocam ali do corretor, do profissional, né, da consultoria imobiliária, chegar em altas rentabilidades, né, fazer aí uma carreira de sucesso numa profissão que eu particularmente sou apaixonado. Eu vivo e respiro esse setor e respeito e admiro quem particularmente desenvolve diariamente ali o processo de vendas, né, que são os consultores, as consultoras imobiliárias, os corretores. Por quê, pessoal? Vocês que nos escutam e nos veem aqui são responsáveis, até arrepio porque eu me emociono mesmo, porque vocês são responsáveis para a intermediação, para a concretização de um dos maiores sonhos das nossas vidas, de nós, dos seres humanos. Poxa, quem não sonha, né, com a sua habitação, o seu espaço, o seu lar, né? Então, vocês são especialistas nisso e têm seus desafios ali diários. Quando a gente tem um produto que minimiza esses desafios no sentido de atendimento e entendimento das dores, né, desse cliente, do que eles querem como solução ali, isso se torna muito mais fluido e naturalmente rentável. Até porque, convenhamos, todos os negócios, empresas, né, e as nossas atividades nasceram para prosperar, para ter lucro. Não adianta, é natural para o mercado, né? A gente precisa ter os lucros para que a gente faça mais negócios, né, e todo mundo na cadeia prospere, né? Senão a gente E, trabalharia com outras situações, né? Seríamos ONGs aí, não, que é um mérito também, e que podem ser projetos, né, é. pessoais aí, mas enfim, negócios são negócios.
É o que eu sempre brinco, sabe, Vilela, assim, bom, esse aqui não é filantropia, esse negócio aqui a gente precisa fazer para ele virar para todos, né? Ele precisa performar. E eu Tá? acho que o que se mostra, assim, mais, é cada vez mais necessário uma pesquisa de mercado, cada vez mais, de fato, porque o mercado imobiliário ele está cada vez mais segmentado. Não é como era no passado, se fazia sei lá, vou dar um exemplo aqui, apartamentos de 2 dormitórios, sem uma persona específica que iria receber aquele projeto, numa boa localização venderia tudo. Hoje não. Hoje a gente tem que pensar com cuidado para quem aquele projeto vai ser feito, qual é a necessidade que ele precisa atender, quais os itens que ele vai ter, nem a mais nem a menos, para não gerar também taxas de condomínio e taxas de manutenção altas. Então eu vejo assim, hoje, o empreendedor que faz faz um investimento, seja um loteamento, seja um edifício, sejam casas, ele dá um tiro no escuro se ele não faz a pesquisa de mercado. Então, é muito comum a gente ver, assim, é uma pena, porque o mercado imobiliário, a cada momento que a gente vê um empreendimento que não foi efetivado, que não foi concluído, o mercado imobiliário sofre muito, né? A E cadeia, né, muitas como um das todo, vezes né? isso acontece por causa de um mau planejamento, né? Não entender aquele mercado, não entender aquela demanda, né? Então, isso eu vejo que muitos empreendedores pecam. E até para ilustrar, muito importante perceber essa visão e essa consciência, né, Wagner, porque realmente o impacto é esse, é a mudança, sabe? A mudança comportamental e o entendimento dos desejos. Nós temos aí novas gerações chegando no mercado também, e se a gente for pensar as premissas, as relações trabalhistas que haviam no passado, até isso, né? As relações trabalhistas, elas influenciavam diretamente nessas escolhas imobiliárias. Veja, a nossa própria oportunidade de hoje. Nós estamos em localidades totalmente diferentes do país. Vocês na região sul, hoje, eu especialmente na região centro-oeste aqui, e sendo que a nossa base é Campinas, e também estarei lá muito em breve. Então, olha só a dinamicidade, né? E como é que fica o comportamento, essa habitação no meio disso, né? De repente a gente tem a habitação em uma localidade, a relação de trabalho em outra, né? Então, tudo isso vai trazendo uma mudança muito significativa para o mercado, que a gente precisa entender como que isso influencia naquela localidade, naquele projeto especificamente, como isso vai impactar mais uma vez. Eu reforço muito. E isso é uma das coisas que me encantam, particularmente no mercado imobiliário e particularmente na Data Store, assim, nessa oportunidade incrível que eu tenho de fazer parte desse time aqui, que a gente olha para a cadeia. Sabe o que é uma das nossas missões aqui, um do nosso propósito, na verdade, aqui de compromisso, é auxiliar é, os desenvolvedores, os empreendedores, no desenvolvimento de uma nova malha urbana brasileira que seja sustentável, mas sustentável no sentido amplo da palavra, sustentável do ponto de vista de negócios, sustentável no ponto de vista de sustentabilidade no sentido a meio ambiente, né, a prática sustentável, e que possam sustentar aí toda a cadeia. Quem desenvolve, quem projeta, quem executa, quem vende e quem habita, entendeu? Então, esse é o grande ponto hoje, que a nossa ferramenta, o nosso trabalho auxilia quem está envolvido na cadeia, né, para ter esse desenvolvimento aí mais rápido, mais eficiente e com melhores resultados, né? Perfeito, cara. Eu vou até Eu pedir sou suspeito para licença. falar, eu sou muito fã do trabalho de vocês, né? Ah, que bom, fico feliz por isso. A gente faz aqui, e assim, eu sou uma ponta que, de repente, né, assim como o Marcos Araújo, o nosso fundador, né, que incrível, ele que é estatístico, né, hoje o autor mais lido do setor imobiliário, com mais de 112 mil exemplares comercializados em todo o país, é uma das personalidades mais influentes também nas redes sociais, no Instagram principalmente, Marcos Araújo. Ele traz isso, né, e trouxe
para você ter uma ideia, ele que desenvolveu o método em 94, né? E pôde, com os anos, ir aperfeiçoando esse trabalho, esse algoritmo, que a gente busca realmente o entendimento da essência, né? Do desenvolvimento destes negócios. Então, principalmente aí o Marcos, que hoje, né, caminha todo o país aí, ele leva a ponta, né, a imagem de todo esse negócio que tem ali um background, uma operação incrível, sabe, de pessoas incríveis. Para você ter uma ideia, a nossa vice-presidente técnica, dos 29 anos de história de Data Store, ela tem 25 anos de casa, sabe? Então, assim, são pessoas que também construíram ali o seu legado, contribuindo para esse desenvolvimento. Então, eu gostaria aqui, que para mim é muito importante, eu tenho um time muito especial de pessoas que suportam tudo isso e que hoje meu colega Isildo também, que está à frente da operação comigo a nível nacional, fica como a imagem ali da ponta final, sabe? Mas o iceberg é muito maior ali da estrutura que nos suportam com um time incrível, técnico, estatístico e de planejamento que ajuda a operacionalizar aí todo esse trabalho, sabe? Então, essa dedicação e esse entusiasmo e alegria que a gente trabalha com a consciência de entregar nossas melhores versões em todo job, todo trabalho que a gente pega, é o que reflete, sabe? É o que dá prazer aí em ouvir uma situação, uma admiração como essa, e que a gente pode ter certeza que a gente faz tudo aqui com muito carinho, muita dedicação. Bacana, cara. Eu, Parabéns mais uma vez eu, aí, hein? Parabéns. Obrigado. Se vocês me permitem, eu vou até pedir licença aqui para compartilhar uma tela. Eu acredito que vai dar para exibir rapidinho, só para reforçar aquele ponto do que a gente busca e tornar às vezes mais visual, né, o que a gente faz no dia a dia, e para a gente entender um pouco mais, de maneira mais palpável, né? No Perfeito. Centro-Oeste em si, Excelente. no estado de Goiás, mais especificamente, existe muito um ver, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, sobre o ver do goiano. O ver do goiano tem de ser tocando, apalpando, então ele tem que Ah, tornar isso mais tangível, sabe? é Então, sinestésico. exatamente. Então, só para vocês verem, Perfeito. como exemplo, aqui um material de uma praça específica no país, mas como um exemplo, a que ponto a gente chega de levantamento? Primeiro, um entendimento do perfil sociodemográfico. E vejam só, aqui, num trabalho anterior, essas torres aqui apresentadas significam perfis, finalidades diferentes da aquisição. A torre azul representa compradores e investidores, a torre verde, aqueles que têm a finalidade da moradia, seja a primeira residência ou né, um upgrade, uma mudança para uma residência melhor, e a vermelha que é a média geral entre eles. Olha que interessante. Mais do que entender quem é a média ali, a base, em essência ali, talvez o maior volume do nosso público, é entender o despontamento aqui de quem se torna também um nosso novo público. Olha que comportamento interessante esse aqui, para vocês terem uma ideia. Isso até um material recente, tá? Só para ter uma visualização. Olha o nível de pessoas aqui, a quantidade de pessoas com entre 20 e 29 anos com um interesse de aquisição, seja para investimento ou moradia. 7%. Agora, olha o número aqui de pessoas com mais de 59 anos e mais de 50 anos aqui. O que aconteceu quando a gente correlaciona também com um dado maior e mais amplo, tipo o do IBGE, para a gente ter um referencial também, um sinal do que a gente vinha apontando, e já que também foi até base da reforma da Previdência, o envelhecimento da população. Né? A base da pirâmide está invertendo, nós temos pessoas com a maior longevidade e, consequentemente, o que vai acontecer? Uma inversão no volume da base de clientes. Concorda? Sim. Porque Se é assim, a gente vai ficar com uma escala invertida, né? Uma pirâmide invertida aí, né? Com o tempo.
né? Exato. E será que essas famílias têm a mesma composição e o mesmo tamanho? Será que eles demandam os mesmos tipos de imóveis de 10 anos atrás, da década passada? Não mais, entendeu? E é isso que esses pontos de entendimento peculiares de cada mercado, de cada cidade no país que a gente tem a oportunidade de trabalhar, que a gente vai avaliando. Olha esse outro gráfico aqui, por exemplo, na última tela aqui. Olha isso, a presença dos pets na família. Pessoal, e isso é um detalhe até bacana, que a abordagem é feita dessa forma. Na entrevista com as pessoas, a gente pergunta se há a presença de pet na família. Não é se ele tem um animal de estimação. É pet. Você vê o grau de importância, né, disso. Tá? Então, veja, por exemplo, nesse mercado aqui, ó, 49% das pessoas tem um cãozinho ali dentro dessa casa. Cara, você acha que isso não influencia hoje na escolha de uma nova unidade? Se tem um espaço ali receptivo, se esse animalzinho tem de alguma forma uma circulação um pouco mais livre dentro desse condomínio, entende? Mais, ou talvez mais integrada, entende? Então, como que isso reflete nessa tomada de decisão em relação à escolha de uma nova unidade? É esse o objetivo do Perfeito. nosso trabalho, entende? É isso que no diariamente a gente exercita aqui, entendendo também, né, como o Wagner exemplificou, aqui eu vou ilustrar, quais os itens que tornam realmente atributo de valor na tomada de decisão. Se, ó, comportamento. Vai, os dois aí, Rafa e Wagner. O Curtis e o Rafa, só que eu não peguei o sobrenome, hein? Iante. Iante, Iante. Iante. Então aqui é o Aqui é tudo Iante, Curtis combatente, e né? Pelo sobrenome, né? Iante, Curtis e Vilela. Então vamos lá, agora não tem erro. Bora. Olha só, dá um ICV aí, ó. Quem sabe a gente gera desse podcast aqui, desse momento, a gente ICV, vamos gerar um índice aí, índice de comportamento, ó. Vai vir alguma coisa aí. Boa. É isso aí. Brincadeira. Mas veja, vocês dois hoje, quantas compras hoje vocês não realizam para a internet? E não vocês, as esposas, enfim, ou cônjuges aí, enfim. Quantas compras a gente Vários. não Muita faz, né? coisa. É. Muita coisa. A maioria hoje do que eu compro, por exemplo, é pela internet, né? A minha esposa aqui, eu tô achando que ela, inclusive, abriu uma sociedade ali com alguns aplicativos específicos, que todo dia é o porteiro do condomínio interfalando, pô, chegou mais uma, entendeu? Olha, cara, é impressionante, é impressionante. Mas é isso, sabe? Hoje, a dinâmica da vida, das nossas vidas, né? Não vou falar nem das vidas das pessoas, porque eu me incluo aqui. Então, olha que bacana você ter um espaço receptivo, de repente ali, vamos receber hoje, sexta-feira, hein? Vamos receber ali um, um pessoal, um casal amigo, de repente você comprou um pescado e quis deixar ali, você estava no trabalho e quis deixar isso guardado, armazenado para chegar na hora lá e já fazer, entendeu? Olha que cômodo, né? Tendo um espaço ali refrigerado, enfim, para receber isso. E aqui, entre outros exemplos, mas só para ilustrar um pouco mais para vocês, né, e para todos que estão aqui conosco nesse momento, o entendimento de como a gente trabalha de maneira mais visual. Por exemplo, olhando para o cenário vertical, isso influencia hoje na tomada de decisão, a escolha da fachada em si? Poxa, de que forma? Isso traz para o empreendedor um impacto na precificação, na velocidade de vendas, para o consumidor final? Poxa, isso é um fator decisivo na escolha, né, por uma opção ou outra? Ou mesmo a planta, né, quando há oportunidade aí de testarmos. Enfim, aqui alguns pontos para ilustrar um pouco desse nosso trabalho, que entra no mérito do entendimento de mais outros pontos em profundidade, como a questão de precificação, tabela de vendas, eventualmente aí também a avaliação da localização, como que essas pessoas têm a percepção sobre
essa localização de modo geral, né? Entre outros itens, para que a gente possa ter maior assertividade aí. Então, acho que aqui deu para visualizar um pouco, né, desse de maneira mais clara aí esse nosso trabalho, né? Muito bacana, Rafael. Assim, até eu desconhecia a pesquisa para edifícios, ter essa percepção até assim de fachada pretendida. Pois é, também fiquei surpreso É porque de... assim, isso te dá todo um embasamento para fazer o projeto, né, como se fosse como é que inteligência artificial, tá usando praticamente para construir o teu empreendimento. Já tem uma cara, né? Porque assim, eu particularmente, Rafael, eu vejo assim, quando a gente fecha um novo terreno, até antes de fechar um novo terreno, deixa eu colocar melhor, a pesquisa tem que ser feita, né? A pesquisa, na minha opinião, e o que eu sempre falo quando eu chego para um novo terrenista, um novo empreendedor que a gente conversa para criar novos negócios, cara, pesquisa é o primeiro item. Ela vai nos dizer sobre potenciais daquele terreno, ela vai nos deixar entender qual que é a verdadeira vocação, se os números que a gente está imaginando, né, fecha ou não fecha, se tem viabilidade, se não tem, se tem demanda, se aquilo vai estar de acordo com a nossa velocidade de venda pretendida. Então, assim, para mim é o primeiro passo para ser dado é fazer uma pesquisa, né? Não tem o que Perfeito. ser feito antes. Até no nosso método de trabalho, antes de contratar, ali análise ambiental, análise topográfica, conceito urbanístico, né, o conceito arquitetônico, a gente faz, de fato, a pesquisa de mercado para ver se faz sentido e se tem aquela demanda pretendida, né? Excelente, Perfeito. excelente. Mas uma coisa interessante também é que, vamos supor que o empreendedor não faça a pesquisa de mercado. Ele simplesmente faz lá o projeto do jeito que ele acha que é, que vai ver, né? E o grande perigo aqui é o projeto não vender, ou o Exato. projeto vender numa velocidade muito lenta. Ou ter que reduzir o preço, comprometendo o lucro daquele empreendimento, a viabilidade econômica daquele empreendimento para poder rodar, para corrigir algum determinado erro, né? Exato. Mas aí a pergunta que fica agora, Rafa, é qual porte de empreendimento que vocês trabalham? Porque tá, a gente tem os terrenos, né, para loteamento e vão pegar também as incorporações, os prédios. Que porte, que VGV normalmente vocês fazem, ou qual que é o porte mínimo, assim, que vocês pegam aí? Excelente pergunta, Ian. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? É, não no sentido de grandeza, tá? Não me entendam mal aqui, mas no sentido de importância e de relevância. Nós atendemos grandes marcas no país, os maiores players imobiliários estão conosco por terem essa consciência, né? Mas sabe qual que é o tamanho do negócio que a gente atende? O tamanho daquele que quer entender a demanda imobiliária. Vou falar isso de uma maneira diferente. É o tamanho daquela pessoa que tem o sentimento de não errar, de não ter prejuízo. Sabe o que é, na minha opinião, o maior diferencial da pesquisa? Além de te apontar um cenário ali de sucesso, eventualmente, né? Poxa, que estamos mais assertivos, em sintonia com a demanda mercadológica, essa pré-ideia que pensamos, ou mesmo o entendimento anteriormente ali do que cabe naquela área, né? Qual uma vocação mercadológica daquela área, é o apontamento daquilo que também não é bom. Sabe por quê? Hoje a gente sabe muito bem, vocês que lidam diariamente, assim como eu aqui no setor, o custo hoje de um investimento mal feito no setor imobiliário, ele é muito alto. E quantos negócios nós já não vimos aí no país, inclusive negócios grandes, né? Tiverem a infelicidade aí de vir à falência, a recuperação judicial, ou mesmo famílias que perderam patrimônios adquiridos aí ao longo de gerações de anos por negócios mal desenvolvidos. Então, esse é o preço da pesquisa hoje, é o preço para quem a gente atende. Mas, em outras palavras, e de maneira mais objetiva, respondendo a sua pergunta, Andy, o nosso orçamento, aqui a nossa parte de precificação,
ela não tem relação com o tamanho de negócio, seja o tamanho da área, o tamanho do VGV, a gente não parte por isso. O nosso negócio sempre é precificado pelo nosso esforço no levantamento das informações. Então, para você ter uma ideia, nós atendemos situações, alguns exemplos, municípios que tinham ali empreendedor que tinha uma oportunidade no município de menos de 5.000 habitantes. Ele tinha ali 112 unidades, um loteamento, entendeu? Então, é um empreendedor regional, local muito pequeno também, mas que queria entender se ele poderia pegar essa oportunidade ou não. E nós entendemos que, diante de um levantamento mercadológico, era aquela demanda que tinha para ser suprimida naquela região. Mais do que isso, já traria um efeito negativo para o negócio. Então, eu atendo desde de um player um pouco menor, que tem uma estrutura mais enxuta, resoluta, de acordo com o entendimento desse esforço, a grandes players do mercado, inclusive SAs, que operam aí também em bolsa, com essa restrição, essa restrição, na verdade, esse posicionamento e entendimento, estilo alfaiataria aqui, tá? Tudo é feito sob medida. Então, cada job a gente olha pontualmente, mais uma vez, não tendo relação com o tamanho do negócio, sobre o esforço que a gente vai ter para levantamento dessas informações. Que nós fazemos entrevistas, nós coletamos esses dados primariamente. Há uma parte do nosso negócio que nós trabalhamos com dados secundários, em que a gente projeta através de dados já levantados e faz um grande cruzamento. Essas informações tendem a ter um investimento, um valor de investimento um pouco mais baixo, porque já teve o custo ali do levantamento, né, uma reprodução, mas em essência, o maior volume dos nossos negócios tende aí ao levantamento, à coleta do dado primário. E isso tem um custo, né? Um custo operacional e, eventualmente, um investimento, consequentemente, para esse idealizador aí de um novo negócio. E, Rafa, eu tô pensando aqui, sim, conjecturando. Eu estou imaginando o profissional o corretor, que ele se depara com um grande terreno, com o proprietário de um grande terreno, e que antes de começar a trabalhar de fato aquele terreno, eu imagino que ele sugira uma data store da vida. Não, eu aconselho você, proprietário, a fazer uma pesquisa de mercado profunda para a gente identificar juntos. E eu vou ter, depois desse diagnóstico, eu vou fazer questão de te atender nessa intermediação, né? Porque dessa forma, eu sempre prego, sabe, Vilela, assim, que o corretor ele tem que ter planejamento no seu trabalho. Então, isso se chama planejamento. Porque, assim, quando um proprietário se depara com um profissional que ele pensa essas coisas de uma forma estruturada, porque, né, quando a gente pega um terreno médio, um terreno grande, tu não pode colocar qualquer coisa ali. Porque o proprietário, em primeiro lugar, ele pode estar perdendo dinheiro, pode estar subestimando o potencial daquele terreno, ou também pode estar superestimando o potencial daquele terreno, né, e nunca conseguir fazer negócio, né? Porque assim, não tem outra forma, isso a gente sempre bate nessa tecla, né, Rafa? Que não tem outra forma de tu conhecer, saber precificar um terreno, saber determinar aquela vocação, sem entender as questões mercadológicas e as questões urbanísticas também, né? As questões que vão te dar os instrumentos para fazer aquela medição, né? Do que tu vai poder fazer ali. Então, só resumindo, né? Eu acho que o corretor que se depara com essa situação e tem uma data store da vida com ele indicando para esse cliente, a gente sempre fala para o corretor se cercar de bons parceiros, né? Cercar de bons parceiros que ele possa indicar e possa embasar todo um trabalho. Então, fica um insight aí para quem é corretor, né? Buscar a data store, indicar a data store, né? Falar com o Rafael aí. Depois, Rafael, quero deixar o teu contato aqui, pessoal, né? Como é que pode te achar? Eu acho que é importante a gente construir isso e o corretor se cercar de bons parceiros. Ótimo. E muito bem colocado, Curtis.
essa situação, porque eu gosto muito desse exemplo. Você já viu, voltando ali ao alfaiate, quando você faz a roupa sob medida, seja ela qual for, ela tem uma precificação diferente, porque ela foi feita, né, com uma análise, principalmente uma análise das suas medidas, né? Onde vai esconder ali aquela barriguinha que está um pouquinho mais saliente, né? a barriga do chopp, né? Às vezes. É. Ah, Mas hoje é um mas- dia, né? Hoje, Rafael, sexta-feira, não é bom nem pensar nisso, né? Porque é o dia de tomar aquela cervejinha, né? De dar uma Ex- descontraída, né? Deixa para Exatamente. segunda-feira, né? Deixa para segunda-feira, né? Mas então, fazendo essa analogia, veja, é feita uma análise para te vir uma solução compatível e com melhor resultado, melhor caimento, né, no caso do vestuário em si. Da mesma forma, isso se reproduz para os negócios imobiliários. Um, um corretor ou uma imobiliária que oferta para um parceiro que busca desenvolver aí um terreneiro, né, que busca ter um desenvolvimento imobiliário na sua área, ele já se ele traz uma solução como essa para ele. Primeiro que ele se mostra muito mais profissional e mostra que ele tem muito mais prudência e preocupação com esse próprio cliente para ter um desenvolvimento mais assertivo. Ou seja, provavelmente já entregar um resultado melhor para esse cliente e também, consequentemente, para o negócio dele. Né? Então, eu acho que parte dessa premissa inicial, sabe? É o cuidar do seu cliente. E veja, eu Perfeito. conheço algumas imobiliárias que até fazem algum trabalho prévio, inicial ali, um pouco informal, né? Na verdade, a maioria deles informalmente, de um levantamento prévio. Esse trabalho, pessoal, é complementar, entende? É importante que o corretor profissional e a corretora, ou mesmo a empresa imobiliária em si, também faça esse levantamento prévio ali, sensorial, né, de ter o giro ali na região, complementar com esse nosso trabalho, entendeu? Eles não se excluem, um não elimina o outro, não é isso, pelo contrário. Quanto mais conhecimento, melhor o resultado, entendeu? Então, Perfeito. vindo com isso, a gente agrega mais solução, sabe, para esse parceiro. Até para falar para ele, o seu negócio não está no momento, ou o seu negócio está no momento, e diante desse resultado, você que de repente ele captou uma área, né, até ali o terrenista, ó, diante desse resultado, esse perfil de produto que a gente pode atingir aqui, cara, eu tenho no meu portfólio um parceiro ideal que eu poderia te conectar. Você como terreneiro, se você não tem o interesse em desenvolver, ele como desenvolvedor e nós como negociantes aí da cadeia como um todo, entende? Perfeito. Então, isso dá lastro, entende? É aquilo que você falou, Isso, sabe, Rafa, mostra que é, planejamento. a gente sempre procura, até a gente está agora formatando um curso que chama Negócios de Alto Valor, né? O corretor ter formação prática em como estruturar negócios de alto valor. E estamos entrando agora na etapa final, né, de conclusão desse curso. Em breve nós disponibilizaremos aqui. E a gente fala muito sobre isso, porque quando a gente fala de um negócio desse porte, a gente não trata de uma venda, a gente trata de um projeto. E todo bom projeto ele tem que ter início, meio e fim. Perfeito. E a questão da pesquisa, até ilustrando um pouco, né, Vilela, a questão da pesquisa, a gente, quando, por exemplo, no nosso exemplo prático aqui, quando a gente busca uma área para loteamento, a gente já conversa com as imobiliárias, né, para ter um parâmetro de quanto que vende um lote naquela região, né, para quando a gente vai passar as informações prévias para vocês que a gente imagina para testar os valores de metro quadrado, a gente já tem um parâmetro, já tem um ponto de corte, né, de certa forma, que nos dá uma margem de segurança para começar a investir na pesquisa e nos próximos passos desse empreendimento, Perfeito. né? Então, Perfeito. eu achei E bacana comentar fi- essa é situação. bom que tá vendo de maneira já você trazendo exemplo prático, tá vendo que tanto que isso se conecta, né, assim, se soma, né? Perfeito. Então, é complementar de fato, né? Então, Vou dar um exemplo ah, agora
Na semana passada eu fui fazer uma visita para a região sul do estado e fui ver uma área para loteamento, enfim, com um projeto já aprovado. E o que que eu fiz nessa visita? Eu lembrei de alguns colegas, amigos corretores e, Certo? né, e fiz uma pesquisa, fui até eles, marquei uma reunião para conversar e ouvi-los, né? Porque quem está na ponta tem uma informação muito importante, né? O corretor que está no dia a dia conhece a região, né? E isso, quem está buscando novos negócios em outras regiões tem que ter essa humildade, né? De procurar. Eu sempre falo, quando a gente chega numa nova aldeia, a gente precisa conversar com o cacique para que ele vai nos dar as dicas, vai nos dizer como chegar, como que é, como que não é, né? Isso independente do tamanho do negócio. Seja um Perfeito. negócio pequeno, seja um negócio médio, seja um negócio grande, né? Perfeito. Assim, faz muito sentido, sabe? Tudo isso que você está colocando, porque ah, vai fechando aquele ciclo ali, como você falou, de um bom planejamento, né? De um bom projeto, né? E eu vejo, assim, como eu tenho alguns exemplos, né? Alguns mentores, e assim, você vê os principais aí na história, sempre de pessoas que se destacaram aí, sempre a questão da humildade esteve presente em grandes ícones, sabe? Principalmente aqueles que tinham a humildade do conhecimento, né? De buscar a humildade, de entender o que outras pessoas estão falando. Então, eu acho que isso, com essa. Eu vejo aqui que cabe até outra palavra, além da humildade de você ir, escutar, entender, ouvir de fato, né? Até uma hombridade, na verdade, porque você vai chegar ofertando algo muito melhor. Isso eu tenho convicção. Entende? Com certeza. Acho que E as pessoas Excelente. se sentem prestigiadas, né? A gente está contribuindo também para, pô, olha só, o parceiro aí vem em mim uma referência, né? Para dar uma informação importante Sim, para gerar um novo negócio. E é muito importante. porque tu não tá lá no dia a dia Exato. e ele tá lá no dia a dia. Essa troca é muito bacana, né? Eu sempre falo, cara, a gente está aí há um certo tempo, né, no mercado imobiliário, né? Eu estou trabalhando há 13 anos e a gente nunca, cada dia tu aprende muita coisa nova, né? E eu acho que isso, independente da tua profissão, tu tem que ter essa humildade de estar sempre aprendendo, de aprender com quem está chegando, né? Ensinar um pouco também o que tu aprendeu. E é isso, essa troca que o Rafael comentou lá no início, é o que faz assim valer a pena toda essa caminhada, né? Perfeito. É. Exatamente. Acho que isso que você colocou, valer a pena a caminhada. Para mim, isso é incrível. E são situações que, se a gente pensar, às vezes, pensa friamente num primeiro momento, né? Talvez não tem necessariamente um ganho financeiro com isso, mas o ganho de evolução pessoal, profissional, e, na minha opinião, eu tenho isso para mim e eu vejo, na minha opinião, na minha vida particularmente, como uma situação que eu recebo isso hoje. De situações que eu plantei lá atrás desse compartilhamento, hoje eu vejo que elas refletem até como ganhos financeiros, viu? É Então, verdade. É eu, que é eu acho difícil de que. medir isso, né, Rafa? O importante é tu entregar isso e sabendo que uma hora vai voltar, seja de forma financeira ou de outras formas, né? Exatamente. Eu gosto de pensar nisso em relação ao networking. Muitas vezes o processo de fazer networking é tu, tipo, fazer algo de bem para as pessoas, entregar algum tipo de valor e, e sem esperar nada em troca. Uma hora tu sabe que vai voltar, É. seja vindo dela ou seja vindo de algum outro local. E, e é isso. E a gente, Porque às vezes eu vejo assim que nem tudo é na base do dinheiro, né? Na hora. Eu canso assim de conversar, clientes acabam que a gente conversa e muitas vezes nos procuram para conselhos e tal, que a gente não cobra. Né? A gente não, nem tudo é cobrado. E a gente tem que ter essa Exato. consciência, né? Que tu tá entregando ali uma informação que às vezes tu trilhou um caminho para chegar ali, mas tu tá passando aquela informação naquele momento que o cliente está fechando um outro negócio, que tu não vai ser pago naquela situação e tal, mas
tu está sendo reconhecido, isso vai te gerar automaticamente, não que tu espere por isso, mas vai te gerar outros frutos, outros negócios, outras indicações. Já teve inúmeros negócios que eu fechei, que eu deixei de fechar, que na hora tu fica frustrado, mas tu ter atendido bem, tu ter feito uma boa, tu ter entregue, né, o teu Profissionalismo. tempo, o teu profissionalismo, isso, pô, o cara lá é bom, cara, sabe? O cara me ajudou no passado, então eu vou indicar esse cliente. E assim funciona, esse networking é isso, é troca, né? Rola confiança. As pessoas começam a confiar em ti É, e ver o que realmente tem de valor, né? perfeito. Exatamente. Vilela, vamos caminhando um pouco mais para o fim aqui da nossa entrevista, porque senão a gente fica aqui mais umas 3 horas conversando, E a né? gente tem assunto aqui para falar, né, gente? Fica, ô, tranquilo. Mas eu sei que mas ó, vou te fazer uma das últimas perguntas, depois eu vou te fazer mais uma, e aí a gente encerra. A pergunta que eu vou te fazer é: já aconteceu de tu fazer uma pesquisa, a Data Store fazer uma pesquisa, vocês estavam esperando um resultado e veio outro resultado completamente diferente ou inteirado? Bacana. Boa pergunta. Sim, já aconteceu. E eventualmente acontece hoje, né, em alguns cenários ali. De repente, em alguma região ou outra um pouco mais remota, ou algum ponto específico, sabe? Mas já aconteceu principalmente sobre percepções de conceitos de projetos, em que a gente tinha uma expectativa, né? Porque, infelizmente, a gente tinha que criar qualquer coisa menos expectativa, né? Mas, enfim, nós eventualmente olhamos para aquele conceito, imaginamos uma coisa e ali que de repente poderia vir mais positiva, que aparentemente era agradável, foi muito bem pensada e quando testada, poxa, nada a ver, sabe assim, as pessoas não era Sim. aquilo, ficou assim, ficou um pouco sonhador, sabe, distante assim, e algo que parecia ser muito bom. E o contrário também, viu? Algo que, por exemplo, e isso é bem bacana, porque como a gente traz uma visão do todo, olha só, que interessante, de surpresas. Algumas vezes já aconteceram comigo particularmente, em alguns dos meus jobs aqui trabalhados, mas em que a gente teve, eu particularmente, tinha uma percepção de que nós teríamos ali uma, uma boa aprovação, adesão das pessoas conceitualmente e uma baixa aprovação da localização da região, sabe? Uma baixa aceitação da região. Cara, e isso se inverteu, entendeu? Foi uma Caramba, alta aceitação da localização, as pessoas já estavam enxergando ela diferente e acreditando assim mais no potencial, sabe? E o produto errado. O produto, assim, teoricamente errado. Na verdade, para ser bem, essa é até uma bem recente, entendeu? E aí que Olha ficou só. sim. muito claro, ficou muito claro o entendimento de que quando a gente fez uma análise, né, aprofundada dentro dos dados, o que foi? As pessoas olharam, entenderam o potencial da localização e o produto que eu vi, para mim, era um produto bacana, magnífico. O produto ficou demais, entende? Principalmente posso falar que pelo tamanho, sabe? Talvez ele teria que ter ali um outro mix. E aí foi o que a gente entendeu, sabe? Que por mais que se fosse uma região voltada ali especificamente para a média alta renda, pegando principalmente a alta renda, ficou demais o produto, passou do ponto, entende? E Entendi. particularmente me surpreendeu. Mas imagina assim, Vilela, que bacana poderes corrigir essa informação na pesquisa. Exato, porque daí tu pode mudar o projeto. O projeto tu muda o papel, a gente sempre fala, o papel ele aceita tudo, o mercado não. O mercado aceita o que ele está, na verdade, conforme o comportamento, conforme uma série de situações, conforme a cultura daquela região. Porque às vezes, nós, assim, quando chegamos numa nova localidade, ao nosso ver, é uma péssima localização, como o Rafael falou.
Mas para aquele pessoal lá, eles não enxergam, eles enxergam como um potencial de valorização, um potencial lugar de futuro. Daqui a pouco teve uma promessa de um grande empreendimento lá, que ainda está em vias de acontecer. Então, acho que esse mapeamento ele é fundamental para todo empreendimento imobiliário. Sim. Pessoal, Mas aí também. vai, vai lá, desculpa, vai lá. Pode falar, Rafa, vai Ah, lá. vou eu? Show. Mas Uhum. aí eu ia perguntar essa questão, porque aí o empreendedor pode decidir por mudar o projeto, né? Mas ele pode também decidir por mudar o público-alvo. Daqui a pouco ele estava pensando num público-alvo alta renda e ele diz, não, não, mas para essa localização, pela pesquisa, deu para ver que não é público-alvo alta renda, é média renda e vamos mudar o projeto. Vamos fazer um projeto menor, menos quartos. Diminuir os apartamentos, né, para É permitir diminuir o ticket, exato. né? É mais ou menos isso então, Rafa. Exatamente isso. E é bacana que na experiência do tempo, né, o tempo sempre um grande professor aí, né, nos ensina muito, né, e nós tivemos a oportunidade de ter situações como essas, em que alguns empreendedores escolheram ouvir a pesquisa e refazer o projeto, redesenhar e partir, né, para esse novo caminho e terem ali felicidades, né, sucesso. E tivemos também empreendedores que escolheram ir na contramão. Ou seja, não, eu entendo que, de repente, aqui eu vou conseguir transformar isso, seja com a força da minha marca, um investimento, uma parceria estratégica comercial aqui. E aí nós podemos, né, tivemos a oportunidade de validar o nosso método nessas duas situações. E na maioria dos casos, né? Na maioria dos A casos, pesquisa. por isso que hoje nós temos essa nomenclatura que de sucessometria, é porque em aproximadamente mais de 90% dos casos aí, eu só não tenho um número aqui preciso, tá mais lá com a minha equipe técnica, mas eu sei que acima de 90% nós tivemos o sucesso. Ou seja, mesmo naqueles em que a gente apontou o insucesso e foi lançado daquela forma, se comprovou o insucesso. Então, essa análise Interessante. histórica ao longo dos anos trouxe essa expertise e a maturidade, o amadurecimento aí do método, entendeu? Então, esse é um Interessante. grande ponto aí que a gente teve de aprendizado, né? E diante dessas situações aí específicas, né? Sim. Então, Perfeito. vocês vão acompanhando, vocês fazem a pesquisa quando contratada, e depois disso vocês acompanham para ver se teve sucesso o que a pesquisa apontou, e quando eles empreendem de uma forma que vocês não apontaram, vocês também acompanham e vê se teve um insucesso no empreendimento, indo contra, né, o apontamento da pesquisa. Perfeito. Interessante. Periodicamente, né, depois de um ciclo ali, a gente faz essa consulta e esse levantamento. Inclusive no nosso site tem alguns desses cases ilustrados com o próprio depoimento de proprietários, né, de lideranças aí que tiveram diretamente envolvido no processo, tanto de pesquisa quanto de desenvolvimento do produto, né? Seja ele horizontal ou vertical. Bacana. E só para Eu acho ilustrar também que essa parte ainda também, só para vocês terem uma ideia, a gente também, dentro essa questão do desenvolvimento imobiliário, nós trabalhamos com produtos que também, ora, fogem da curva. Você falando de surpresa, né, aí me, me, me veio uma aqui, puxei um na memória, que é até um case mais antigo, mas já viram aqueles produtos voltados com o conceito de self-storage, que a gente tem o espaço ali de depósito para guardar? Um dos primeiros ah, implantados no país foi na região Nordeste e veio com pesquisa nossa. Inclusive. é? Pô, que legal. Cara, esse é um case incrível, feito alguns anos atrás, né, lá, e um dos primeiros implantados no país. E para mim, quando inclusive, nesse momento, eu nem estava na Data Store, mas quando a gente estuda e olha isso, cara, para mim foi uma surpresa tão grande, porque eu não esperava, sinceramente, não pela a região, mas pelo conceito da inovação que aquilo era no momento. E a região em si, de modo geral, ainda entregava
imóveis com mais espaçosos, digamos assim, entende? E, cara, teve uma adesão na pesquisa e com um lançamento, assim, surreal, entendeu? Então, desde galpões Nossa. logísticos também industriais, que a gente faz esse levantamento, esse estudo, até situações como essa, só para exemplificar aí também. Muito bacana, cara. Muito bacana. E realmente, né, o self-storage todo mundo tem uma tralha para guardar, né? E dependendo nos grandes centros, onde as unidades são menores ainda, né, em função de custo, enfim, mercado, cada vez acaba sendo mais frequente, né? Eu conheço Sim. aqui próximo da minha casa, tem uns 3, 4 self-storage aí que a princípio, assim, é um empreendimento que para muito bem em pé. Mas Né? culturalmente falando, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que lá eles têm muito mais do que aqui. Ah, Aqui, sim. por mais que tenha, mas eu acho que é bem menos proporção, assim. Sim, são mais acumuladores, né? Dos Exato. Sim, americanos. sim, exatamente. É isso Rafa, aí. eu acho que eu vou fazer a nossa última pergunta, então, né? Para Ok. a gente. E assim, assunto, como eu falei antes, a gente vai ter que fazer mais uns 4, 5 podcasts aí, né, Vilela, para conseguir, né, a gente colocar assim na nossa vivência, a nossa conversa, esse bate-papo que é tão bacana e agregador, né, no mercado, né? Trazer a luz para mais pessoas que são operadores do mercado imobiliário, ter a noção que existem pessoas, existem empresas e ferramentas que vão aferir o mercado, que vão te ajudar a assessorar melhor o teu cliente tenista, enfim, né? Isso é bacana. Mas agora, uma das perguntas, assim, que eu acredito que deve ser uma das perguntas que mais te fazem, né, Vilela? Qual é o tipo de imóvel hoje na situação do Brasil, que assim é a menina dos olhos, que é a tendência, é o apartamento, é a terreno? Qual que é o tipo de imóvel mais buscado pelo cliente que tem intenção de compra, seja em 6 meses, em 12 meses e 24 meses? Legal. Essa aí vai bem no meu principal ativo, hein? Aqui é a informação. Boa pergunta. Foi esperto nessa. Bom, mas respondendo aqui de uma forma plausível, veja, eu não consigo te retratar isso hoje falando que é da mesma forma para todo o país. Porque nós temos uma diferenciação regional do comportamento. Mais basicamente, para vocês terem uma ideia, até estadual mesmo. Cada estado no nosso país hoje, por questões culturais, governamentais, quase que se representa quase como um subpaís, entende? Então, esse aspecto ali, ele influencia diretamente nessa escolha. E aí a gente tem uma variação também do contingente populacional dentro destes centros, entendeu? Então, quando nós temos naturalmente centros urbanos maiores, que têm um maior adensamento populacional, tende-se ainda ter um olhar, ainda não, na verdade, tende-se a ter um olhar maior e uma aceitação para a verticalização nos grandes centros e região metropolitanas, tá? E isso tanto para as rendas mais baixas como para as rendas mais altas, tá? Depende, aí, mais uma vez, depende muito da região que está inserida, camada social, mas hoje, de modo geral, e posso dizer ali, depois de um período pandêmico, que nós vivemos, houve um certo resgate para o imóvel horizontal, tá? Um aumento ali. Antes a gente vinha num processo muito intenso de verticalização em várias regiões no país, mas dali para cá isso ainda se perdura em algumas regiões, tá? Ainda há em algumas regiões especificamente, é, esse olhar ali para o horizontal, tanto o lote, seja no aberto ou no fechado, como a casa, tá? Mas os grandes centros já retomam um pouco mais essa questão de verticalização. Alguns municípios menores, e que tenham menores, que eu falo ali, às vezes abaixo de 200 mil, 250 mil habitantes, 300 mil habitantes, que têm recebido investimentos
novas plantas industriais, algumas situações. Isso, em algumas regiões como essa, tem trazido também o olhar, reforçado o olhar para a verticalização, tá? Ou seja, aqueles municípios ali que estão numa vertente de desenvolvimento de negócios, prosperaram economicamente. Mas tem uma outra correlação aí que é a taxa de crescimento, né? A taxa de demográfica ali, de crescimento geométrico. Então, se a gente tem isso é um tema que Marcos Araújo está trazendo, inclusive, muito importante, que, por exemplo, a cidade de São Paulo, nos últimos anos, teve uma taxa geométrica aqui de crescimento populacional que ficou de 0,14. Ou seja, a cidade praticamente estagnou. Só que quando você olha para o estado como um todo, o crescimento foi absurdo, o estado como um todo. Então, houve uma certa evasão, não só com a taxa de natalidade, porque na verdade ela caiu, as pessoas tendo menos filhos, famílias ficando menores, houve o que a gente percebeu, uma certa evasão do grande centro para centros arredores, né? Até impulsionada aí por relações trabalhistas, né? A remoticidade, enfim. Já o litoral, em algumas regiões, principalmente na região sul, o produto vertical é a bola da vez. Esse foi um Entendi. grande Sabe brinde. que eu faço um paralelo, Vilela. Você gosta sempre de fazer um paralelo, porque assim, eu acho que o mercado imobiliário ele se ajusta ele é a disputa por espaço, né? Então, os grandes centros, como tu tem uma disputa maior para estar naquele espaço, para, né, enfim, tu acaba tendo uma densidade, uma necessidade natural de verticalização para atender, né, a toda essa demanda e também, né, tu tem um valor de metro quadrado provocado pela demanda mais alto. Então, com isso, há uma tendência natural de diminuição das unidades e também o aumento, que para o empreendedor acaba sendo excelente, né? Porque tu diminui, quando tu diminui o teu ticket médio de unidade, faz com que tu consiga ampliar, cobrar um valor um pouco mais alto pelo valor metro quadrado. Então, isso acaba sendo interessante para o empreendedor, né? Isso. E eu faço uma observação também com relação até a própria pandemia, ela mudou muito o mercado aqui na região sul, principalmente nas cidades litorâneas, como ali na região de Atlântida, Xangri-Lá, Capão da Canoa. Teve muitas pessoas que acabaram se mudando para aquela região, porque já existe uma infraestrutura urbana, conveniências, comércios, enfim, que conseguem atender e te dar uma vida com uma qualidade de vida muito melhor. Que às vezes no grande tu vai conseguir morar numa casa com um terreno maior, vai conseguir morar com mais segurança, dentro de um condomínio, né? Mais espaço, enfim. É uma mudança de comportamento que a gente observou muito aqui também. Perfeito, perfeito. E faz total sentido, né? E aí tem outras variáveis, né? O custo do terreno, da obra, isso é um comparativo, né? Entre o espaço, o tamanho, vão entrando outras variáveis, né? Além da própria demanda em si. Mas a gente tem, o que eu posso trazer para vocês é que digamos aqui, no médio e longo prazo, a gente tem ainda um grupo de compradores ainda, apesar de nesse último trimestre a gente ter tido uma pequena queda com os dados revelados que a gente revela para o mercado, inclusive esses dados eu posso compartilhar com vocês eventualmente para ceder aí posteriormente para quem nos acompanha aqui, e até mesmo para um outro momento que vocês tiverem para falar sobre dados, nós temos ainda uma demanda do grupo de comprador dos 12 e 24 meses ainda muito alta no país, e particularmente na região sul, que ultimamente tem sido uma região de destaque, tá? Quando a gente olha para o comportamento nacional. Então, região sul, de modo geral, junto com a região centro-oeste, a região sudeste ela tem um certo desequilíbrio hoje entre São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Dois maiores puxam um pouco mais para cima, os outros dois têm puxado, na média geral, um pouco para baixo, mas a região sul e a região centro-oeste são regiões que vêm mantendo uma
linearidade do comportamento da demanda. Então, olhando a tempo presente, mas principalmente para os negócios a serem desenvolvidos aí, vocês estão inseridos num bom mercado. E quem nos Bacana. acompanha, que vive a região também, com certeza estará aí desfrutando Na verdade, disso. para o empreendedor, eu vejo, né, Rafael, que assim uma demanda a gente sempre busca a maior intenção de compra, no caso assim, quanto eu percebo que numa pesquisa de mercado, quanto antes o cliente estiver intencionado de comprar, é um sinal que aquele mercado está mais aquecido, certo? Mas vamos pensar assim, nós temos aqui burocracias, e eu falo assim de carteira no nosso estado, no Rio Grande do Sul principalmente, uma burocracia de aprovação muito grande. Então, o que acontece? Se a gente tem uma boa velocidade de venda, uma intenção de compra para 24 meses, provavelmente a gente vai precisar de mais um ano ainda para aprovar, sabe? Porque aqui na média é 3 anos para aprovar um projeto de loteamento, né? É difícil, é um pouco menos, mas na média é 3 anos o período para aprovação. Então, esse é o nosso gap. Eu vejo que a grande dificuldade, às vezes, do empreendedor é tu casares a tua pesquisa, muitas vezes, com a velocidade de aprovação, porque pode ser que no momento que esteja com o empreendimento aprovado, o mercado tenha modificado alguma coisa que te prejudique, ou pode ser que te ajude, né? Mas, enfim, é só um último pensamento aí que atrapalha muito o empreendedor, essa burocracia, né? A gente entende e não tem como ser diferente que tem que preservar o meio ambiente, tem que integrar os projetos, né, a causa ambiental, enfim. Mas hoje existe uma tranca muito grande assim, na questão de aprovação de empreendimentos e que atrapalha, né, no desenvolvimento do negócio como um todo. Só um desabafo aí. Espero que alguns governantes aí e as pessoas, né, que estão aí no servidorismo público e que participam dessa etapa nos escutem, que essa mensagem de alguma forma chegue até eles, porque há realmente hoje um descompasso em relação a isso, e não é uma dor somente de vocês, a gente acompanha outros empreendedores aqui. Por isso que a gente até desenvolveu processos de etapas, sabe, do entendimento, principalmente no que tange hoje a aprovação de produtos horizontais, né? Ele tem um desafio aí maior, mas eu espero que realmente, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, com o intuito de agregar, de somar e de ajudar, né, desenvolver e profissionalizar cada vez mais o mercado, eu gostaria muito que as gestões públicas se aproximassem mais do setor e até mesmo de nós, para que a gente pudesse subsidiar com os dados e entendimento, para que eles pudessem trazer melhorias, sabe, no sistema, na agilidade, entendeu? Ser assim, atuar assim como nós estamos atuando aqui, com parceiros que querem desenvolver bons negócios, bons projetos, com todos os devidos cuidados, sejam ambientais, enfim, sociais também, que é importante, né? A gente desenvolver isso em conjunto. Então, nós já tivemos a oportunidade de participar junto a algumas gestões, às vezes municipais, subsidiando, apesar de que a gente não atende o setor público, mas mediante uma contratação do setor privado, a gente foi lá e mostrou os dados e explicou o que isso representava. Então, abre-se aí, naturalmente, diante da materialização e entendimento da informação, abre-se aí, de repente, novos cenários, né? Porque, na verdade, eu particularmente, quando vou em uma reunião, assim, Vilela, com as prefeituras, e a gente está discutindo, principalmente, assim, a questão de tamanho mínimo de terrenos, que é uma grande represária por parte das prefeituras para diminuição do valor do tamanho do terreno, eu levo sempre uma pesquisa de vocês, né, a tiracolo, e mostro, né, que como uma pesquisa completa, é uma pesquisa que tem todos os dados ali demográficos, dados indicadores de poder de compra, e se o município, né, os técnicos que estão ali, os profissionais que estão ali trabalhando, representando o município, se são inteligentes, eles aproveitam, eles abraçam a pesquisa com unhas e dentes, e essa pesquisa ela pode ser, inclusive, um instrumento muito importante para ajudar a desenhar um plano diretor, por exemplo, de uma cidade. Sabe? Eu vejo que, às vezes,
essa falta de embasamento de mercado técnico é o que é a regra nos municípios. Eles não têm a mínima preocupação, muitas vezes, de saber o que o mercado está esperando. O que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo. Muitas cidades não desenvolvem, aqui no Sul, por exemplo, a exigência de lote mínimo de 360 metros quadrados, por exemplo. O que vai acontecer isso na prática? Isso, na prática, vai fazer com que o valor do terreno seja mais alto. E, diretamente, as pessoas vão ter mais dificuldade para pagar aquele terreno, a parcela vai ser mais alta. Enfim, tu vais ter uma velocidade de venda menor, né, um perfil de clientes menores também, com menor capacidade de compra. Então, isso, às vezes, a gente pensa, por que essa cidade não desenvolve? Quando a gente vai olhar a fundo, a gente tem um plano de diretor que limita esse desenvolvimento, porque está embasado ainda em conceitos antigos, que antigamente se tinha terrenos maiores, mas a realidade era outra, o custo de obra era outro, enfim, que acaba que não fecha a condição no final, né? Perfeito. Exatamente. Então, diante disso, né, tá aqui, eu acho que a gente deixa aí os canais, né, e portas abertas aí para a gente, gestões que tiverem interesse, quiserem avançar nessa conversa aqui conosco e mais uma vez juntos aí entendermos o cenário e compartilhar as experiências. Eu acredito que tanto nós aqui, eu como Data Store, né, e a Data Store em si, assim como vocês, realmente assim a gente pode recebê-los aí e trabalhar juntos nesse sentido, né? Excelente, excelente. Bom, Vilela, muito obrigado pela participação aí no nosso podcast. Pessoal, a gente vai deixar os contatos do Rafael aqui embaixo na descrição. E é isso. Vilela, muito obrigado, cara, assim, pela tua presença aqui, a gente fica muito honrado e, assim, a gente tem certeza que o nosso espectador, após assistir essa nossa conversa, eu aprendi muito contigo nessa conversa, com certeza tu também, né, Rafa? E vai enriquecer muito, vai trazer conteúdo de qualidade, que esse é o nosso propósito aqui, nós estamos aqui destinando nosso tempo, né, investindo, né, nosso esforço para trazer informações aqui que muitas vezes não saem de uma mesa de negociação, né, que estão ali retidas ali, e a gente está trazendo, está dando claridade, está trazendo publicidade a esses dados que vão fazer com que o mercado evolua, né, e os profissionais que estão nele também. Te agradeço mais uma vez, meu irmão. Bom, eu fico lisonjeado pelo convite e, como eu disse, para mim é uma oportunidade incrível compartilhar. Eu tive oportunidade de receber isso de outras pessoas, então hoje eu também dou um pouco disso. Para mim é uma experiência fenomenal. Espero que de fato eu possa ter contribuído com algo de valor, um conteúdo de valor. Agradeço vocês pela oportunidade e mais uma vez os parabenizo, porque realmente com a dedicação do tempo, a proposta de um conteúdo valoroso, isso é iniciativa de quem já é diferente e está se posicionando diferente e já colhe com certeza bons frutos de um árduo plantio aí, né? O Rafa falou, vai deixar meus contatos, eu só reforço aqui, de repente, o meu Instagram, quem tiver oportunidade, também inicio um projeto lá para estar compartilhando mais essas informações com você, @Rafael, com F mesmo, Vilela, com L só, Rafael Vilela, NKT, de marketing, tá? Então, Rafael Vilela, NKT, e também deixo aí, @Marcos, com U, Araújo, o O é um 0, então @Marcos Araújo. Quem puder e tiver oportunidade, Marcos que compartilha diariamente um conteúdo incrível, principalmente para os profissionais, para quem é desenvolvedor, mas principalmente quem está ali no dia a dia, na ponta, com as vendas, recebendo essa informação que, de repente, você olhou no dia ali, é um argumento que você já pega na sua próxima mesa de negociação. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Sigo essas duas feras aí. Que bom, privilégio. Agradeço a todos aqui também que nos acompanharam, tiraram esse tempo, e bons negócios para todos nós.
Valeu, pessoal. Excelente. Valeu, Rafa. Valeu, Rafa. Um abraço aí. Abração. Obrigado pela presença, hein? Obrigado, um abraço. Até logo.